Eu nasci num dia de sol escaldante em Lisboa, mas o meu primeiro grito foi abafado pelo riso histérico da minha mãe, que escolhia sapatos de salto alto para o encontro com o amante em vez de me olhar nos olhos. A minha irmã, com apenas 16 anos, já era a rainha do seu coração podre, e eu, um fardo indesejado, fui deixada para trás como lixo num contentor de rua, enquanto ela corria para os braços de um homem casado que prometia luxos falsos. E agora, 25 anos depois, eu juro pela Virgem de Fátima que ela vai pagar por cada lágrima que chorei sozinha naquela enfermaria fria, não com sangue, mas com o veneno lento da verdade que ela enterrou. O cheiro de desinfetante ainda me persegue nos sonhos, misturado com o aroma salgado do Tejo que entrava pela janela entreaberta do Hospital de Santa Maria. Era julho de 2000, o calor de Lisboa grudava na pele como uma maldição, e eu, um bebê minúsculo de 2 quilos, lutava para respirar num mundo que já me rejeitava. A minha mãe, Ana, tinha 28 anos, olhos castanhos como o vinho do Douro e um sorriso que enganava até os anjos. Ela não era uma santa, longe disso, era uma mulher de chelas, barro de betão e sonhos partidos, onde as mães lavam roupa alheia para pagar as contas e as filhas sonham com príncipes que vêm de mota. Eu sei tudo isto porque pesquisei, anos depois, como um detetive obcecado. A minha avó materna, Dona Rosa, contou-me pedaços da história antes de morrer de cancro no pulmão, fumando cigarros baratos até ao fim. Ana era a filha rebelde, a que fugiu da escola aos 15 para namorar um tipo de alfama que vendia peixe no mercado. Teve a minha irmã, Sofia, cedo demais, num escândalo que dividiu a família como um terremoto. O pai de Sofia. Um fantasma, um marinheiro que partiu para o Brasil e nunca mais escreveu. Ana criava a filha sozinha, trabalhando como empregada num café da Baixa, sonhando com uma vida melhor do que lavar louças até as mãos inchar. Mas então veio o romance. O amante chamava-se Rui, um corretor de imóveis de Cascais, casado com uma herdeira de uma família de vinho do Porto, e com o dobro da idade dela. Ele apareceu na vida de Ana como um furacão de promessas, jantares em restaurantes chiques no Bairro Alto, viagens de fim de semana a Sintra, joias que brilhavam mais do que o futuro dela. Rui não queria filhos, tinha 2 já crescidos e uma vida perfeita para preservar. Quando Ana descobriu que estava grávida de mim, fruto de uma noite impulsiva no carro dele, o pânico instalou-se. É um erro, amor, ele disse, enquanto a beijava no pescoço. Escolhe, eu ou isso. E ela escolheu. Priorizou o romance passageiro da minha irmã. Não, espera, a documentação do hospital diz que Sofia, a minha meia-irmã, tinha acabado de começar um namoro com um rapaz do bairro, um romance de adolescentes que Ana via como feliz para sempre que ela própria nunca tivera. Sofia era o espelho dela, a filha perfeita que repetia os erros da mãe mas com mais encanto. Ana fantasiava que o namorado de Sofia a levaria para fora daquele inferno, talvez até para uma casa em Oeiras com jardim. Eu era o lembrete vivo do adultério, o risco de Rui alargar tudo. Então, no dia em que me puseram nos braços dela, Ana vestiu-se com pressa, maquiagem borrada pelas lágrimas que fingia serem de alegria, e saiu correndo para o encontro com ele. Deixou-me lá, sozinha, com uma nota rabiscada, não posso. Desculpa. As enfermeiras encontraram-me horas depois, a chorar até ficar rouca. Chamaram a assistência social, e eu fui parar a um lar de infância em Benfica, um edifício cinzento onde as crianças brincavam com bonecas sem braços e sonhavam com mães que voltassem. Cresci ali, com o nome que me deram, Maria dos Anjos, porque a freira-chefe dizia que eu tinha cara de anjo caído. Aprendi cedo a não confiar, a observar as fissuras nas almas das pessoas como se fossem mapas para sobreviver. Aos 7 anos, já roubava pão das padarias da esquina para partilhar com os outros miúdos. Aos 10, lia livros escondidos na biblioteca municipal, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, que me ensinou como o desejo destrói famílias. E sempre, no fundo da mente, a pergunta, porquê eu? Porquê não valia o teu amor, mãe? Aos 12, Dona Rosa apareceu. Ela era uma senhora baixa e robusta, com mãos calejadas de anos a costurar em sweatshops de moraria. Veio-me buscar porque o coração a apertava, a tua mãe é uma tola, mas tu és sangue meu. Levei-me para a casa dela em Alfama, um apartamento apertado com azulejos rachados e o som das fado cantadas na rua. Lá, aprendi a cozinhar bacalhau à brás, a rezar o terço à noite, e a odiar em silêncio. Rosa contava histórias da Ana, como ela fora uma miúda alegre, dançando ao som de Amália Rodrigues nas festas de São João, até o mundo a mastigar. Ela ama-te, à maneira dela, dizia Rosa, mas eu via a mentira nos olhos dela.
Amor não abandona um bebê numa cama de hospital. Cresci rápida, como as raparigas de bairro que fumam aos 14 e namoram aos 15. Na escola secundária em Chabregas, era a miúda quieta que tirava notas altas em literatura e história, mas que olhava para as mães nas reuniões com um ódio que me queimava por dentro. Tinha uma amiga, a Joana, filha de um taxista, que me levava para casa dela aos fins de semana. Lá, via famílias normais, pais a brigar por causa de futebol, mães a queixar-se do preço do pão. Invejava aquilo como um cão inveja os ossos. Aos 16, comecei a trabalhar à noite num bar de Cais do Sodré, servindo cerveja a turistas que falavam de Portugal autêntico, enquanto me beliscavam o rabo. Guardei cada cêntimo, sonhando com o dia em que fugiria para Coimbra, para a universidade, para uma vida onde ninguém me pudesse magoar. Mas o destino, esse traidor, tinha outros planos. Um dia, aos 18, enquanto limpava mesas sujas de azeitonas e vinho tinto, vi a Ana. Entrou no bar de braço dado com um homem grisalho, não Rui, outro, talvez o terceiro ou quarto na fila. Sofia, agora uma rapariga de 32, estava com ela, loira tingida e salto alto, rindo alto como se o mundo fosse dela. Elas não me viram, ou fingiram não ver. Sentei-me no banheiro, vomitei o almoço, e jurei, um dia, vais saber o que é ser abandonada. Não por um bebê, mas por quem pensavas que te amava mais. Os anos seguintes foram uma dança lenta com o diabo, onde cada passo me levava mais fundo na teia que eu tecia contra ela. Matriculei-me na Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia, não por acaso, mas porque queria entender a podridão da mente humana, especialmente a dela. Estudava Freud à noite, sonhando com Édipo invertido, mães que devoram os filhos em vez de os nutrir. Durante o dia, trabalhava como assistente numa clínica de terapia familiar em Belém, ouvindo histórias de divórcios amargos e filhos traídos. O abandono é a ferida que nunca cicatriza, dizia a doutora Mendes, uma mulher de Setúbal com olhos de quem viu demasiado. Eu assentia, mas por dentro ria, a minha não cicatrizaria, transformar-se-ia em lâmina. Contactei com Sofia primeiro. Encontrei-a no Facebook, As Maravilhas da Era Digital, onde os segredos se vendem por likes. Ela postava fotos de viagens a Madrid, de jantares em rooftops do Chiado, sempre com legendas sobre família acima de tudo. Hipócrita. Mandei-lhe uma mensagem privada, sou a Maria, a meia-irmã que a mãe deixou no hospital. Quero conhecer-te. Ela respondeu em 2 horas, meu Deus, é verdade. Mamã nunca falou. Vamos almoçar. Marcámos no Time Out Market, um sítio neutro, cheio de gente mastigando pastéis de nata como se a vida fosse um banquete. Sofia era bonita de um jeito falso, como as atrizes de telenovelas da TVI, maquilhagem pesada, unhas compridas, um sotaque de Lisboa arrastado que soava a afetação. Contou-me a vida dela enquanto comia salmão fumado, o namorado dos 16 tornara-se marido aos 20, um advogado de Carnaxide que a mimava com carros Audi. Tinha uma filha, a pequena Inês, de 4 anos, o meu anjo. Riu-se da ironia quando eu mencionei o meu nome. A mãe é complicada, sabes. Ela sempre me protegeu tanto. Aquela gravidez foi um erro, ela estava tão confusa com o Rui. Confusa. Queria gritar, ela escolheu-te a ti, o teu romance de miúda, sobre mim, um bebê indefeso. Em vez disso, sorri e pedi mais vinho. Conta-me mais dela. Assim começou a minha infiltração. Visitei-as aos domingos, na casa delas em Paço de Arcos, uma moradia branca com jardim de buganvílias e vista para o mar. Ana envelhecera mal, rugas profundas como ravinas no Douro, cabelos grisalhos tingidos de castanho, mas ainda com aquele sorriso que desarmava. Abraçou-me na primeira vez como se eu fosse uma prima distante, minha querida, que saudades eu tinha sem saber. Mentira. Os olhos dela desviavam-se, como se eu fosse um fantasma que preferia esquecer. Cozinhava-nos arroz de marisco, contava anedotas de juventude em Chelas, mas nunca tocava no passado. Sofia era o centro, a minha menina salvou-me, sabes? Quando ela nasceu, eu jurei que faria tudo por ela. Eu observava, anotava mentalmente cada fraqueza. Ana trabalhava agora como gerente num salão de beleza em Estoril, cortando cabelos de senhoras ricas que se queixavam de maridos infiéis. Rui. Largara há 2 anos depois do meu nascimento, quando ela ameaçou contar tudo à mulher dele. Casara-se com um tipo chamado Manuel, um reformado da Marinha, que bebia demasiado e dormia no sofá.
Mas o verdadeiro vício dela era Sofia, mimava-a com prendas, pagava as prestações do carro, vivia para os netos. Tu és como a minha segunda filha agora, disse-me Ana uma tarde, enquanto regávamos as roseiras. Segurei a mangueira com força, imaginando o jacto de água a afogá-la. Obrigada, mãe, respondi, o palavra mãe saindo como veneno doce. Estudei-a como um cirurgião dissecando um cadáver. Na clínica, aplicava o que aprendia, ouvia as pacientes falarem de mães tóxicas, de laços que sufocam. O narcisismo materno é uma prisão disfarçada de amor, escrevera no meu trabalho de fim de curso. Ana era isso, via Sofia como extensão de si, uma versão melhorada, e eu. Eu era o erro a apagar. Comecei a semear dúvidas subtis. Com Sofia, no café, a mãe parece cansada, não achas? Como se carregasse um peso. Ela franzia a testa, sim, o pai bebe muito. Com Ana, ao telefone, Sofia disse que o marido anda distante. Preocupa-te. Ela mordia o isco, meu Deus, tenho de falar com ela. O planeamento da vingança veio devagar, como o fado que se arrasta nas noites de Alfama. Queria algo psicológico, não violento, algo que a fizesse questionar cada escolha, cada amor que priorizara. Li sobre gaslighting, manipulação emocional, nos livros proibidos da Dark Web. Mas mantive-me limpa, formei-me com distinção, arranjei um emprego numa ONG em tendência geral, ajudando crianças abandonadas. Ironia pura. Namorei um tipo chamado Pedro, um professor de História de Belas Artes, que me via como forte e resiliente. Fazíamos amor ao som das gaivotas no Tejo, mas eu nunca lhe contei o buraco no peito. Ele era o meu álibi normalidade. Tudo mudou numa noite de verão, durante as festas de Santo António. Estávamos na casa de Sofia, sardinha assada no ar, canjica a ferver. Manuel, bêbado, gritou com Ana por causa de dinheiro, sempre a dar estudo à Sofia, e eu aqui a secar. Ela chorou no meu ombro, eu só queria dar-lhe o que não tive. Abracei-a, sentindo o cheiro de perfume barato misturado com suor. Tu és boa mãe, menti. Naquela noite, enquanto todos dormiam, entrei no quarto dela e encontrei o álbum de fotos escondido debaixo da cama. Lá estava eu, bebê, com um ponto de interrogação rabiscado ao lado. E uma carta não enviada, perdão, minha filha. Escolhi mal. Rasguei-a em pedaços minúsculos, como se rasgasse o seu coração. A partir daí, acelerei. Comecei a enviar mensagens anónimas para Sofia, do telemóvel pré-pago. A tua mãe esconde segredos. Pergunta sobre a Maria. Ela confrontou-a, e Ana negou, mas o veneno entrara. Sofia ligava-me em pânico. Achas que a mãe nos mentiu sobre algo? Eu acalmava, talvez seja paranoia. Mas fala com ela. Vias a rachar, devagar. Ana emagrecia, olheiras como luvas de boxe. Sofia discutia com o marido, culpando a pressão familiar. E eu? Eu sorria no espelho, vendo a mulher que me moldara no ódio. O outono de 2025 caiu sobre Lisboa como uma cortina de folhas amarelas, e com ele veio a primeira grande fenda na fachada impecável de Ana. Eu tinha 25 anos agora, um apartamento modesto em Graça com vista para o Castelo de São Jorge, e um círculo de amigos que me viam como a terapeuta amigável que houve sem julgar. Mas à noite, sozinha com uma garrafa de vinho verde, revivia os planos como um ritual. A vingança não era raiva cega, era uma sinfonia, cada nota calculada para ecoar na alma dela. Estudara demasiado para falhar, teses sobre trauma intergeracional, artigos sobre o colapso emocional em mães narcisistas. Ana era o caso perfeito, uma mulher que sacrificara uma filha pela outra, e agora pagaria com a ilusão de família que construíra. Tudo começou com uma mentira pequena, mas afiada como uma navalha de barba. Convidei Sofia para um brunch no Café Nicola, na Praça do Rossio, onde o sol filtrava através das folhas das árvores e o cheiro de pão quente disfarçava o azedume das confissões. Ela chegou atrasada, com a Inês ao colo, a miúda de olhos grandes que me chamava Tia Maria, com uma inocência que me doía. Estou a enlouquecer, disse Sofia, enquanto a filha rabiscava num guardanapo. O João, o meu marido, quer separar-me-nos. Diz que eu vivo para a mãe, que ela me sufoca. Pousei a chávena de café devagar, fingindo surpresa. E a mãe? Sabe disto? Ela abanou a cabeça, lágrimas a brilhar como o Tejo ao meio-dia.
Não, mas acho que é por causa dela. Sempre a interferir, a dar opiniões sobre tudo. Era o momento. Lembras-te do que te disse sobre segredos? Talvez haja mais. Eu encontrei uma caixa velha na casa da avó Rosa, antes de ela morrer. Cartas. Sobre mim. Mentira pura, mas Sofia engoliu como um peixe engole o anzol. O quê? Conta. Hesitei, como uma boa atriz. A mãe escreveu que te priorizara porque tinhas um futuro brilhante com o teu namorado. Eu era um risco. Para o Rui, para tudo. Os olhos dela arregalaram-se, um misto de choque e traição. Ela disse isso. Sobre mim. Abracei-a, sentindo o tremor no corpo dela. Não é culpa tua. Mas talvez ela precise de enfrentar o passado. Sofia confrontou Ana nessa mesma noite. Eu sei porque Ana me ligou às 2 da manhã, voz embargada como um fado de Marisa. Maria, o que raio disseste à tua irmã? Ela gritou comigo, disse que eu a usei como escudo para os meus erros. Fingi sono, mãe, eu só contei o que encontrei. Ela merece saber a verdade. Silêncio do outro lado, pesado como chumbo. Tu não entendes. Eu era jovem, aterrorizada. O Rui ameaçava-se suicidar se eu ficasse com o bebê. Ri por dentro, o mesmo Rui que agora vendia apartamentos em Dubai, casado pela terceira vez. Pois, mas e agora? A Sofia sente-se usada. Ana soluçou, vem cá amanhã. Temos de falar como família. Fui, claro. A casa em Paço de Arcos cheirava a ansiedade, janelas abertas para o mar, mas o ar estava viciado. Manuel resmungava no jardim, cortando ervas daninhas com fúria. Sofia estava pálida, braços cruzados como uma barreira. Semo-nos à mesa da cozinha, chá de camomila a arrefecer intocado. Ana começou, eu errei, filhas. Quando engravidei da Maria, o mundo desabou. O Rui era o meu escape, e a Sofia. Ela era a minha âncora. Eu pensei que o namorado dela a salvaria, que eu podia recomeçar. Sofia interrompeu, recomeçar. Usando-me como distração. E a Maria? Deixaste-a como se fosse lixo. Ana olhou para mim, olhos suplicantes, perdão, minha querida. Eu tentei procurar-te, mas a vergonha. Cortei-a, SHH, mãe. O passado é passado. Mas e o presente? A Sofia está a perder o casamento por tua causa. Apontava o dedo para o coração do problema, redirecionando a culpa. Sofia explodiu, é verdade. O João diz que a tua sombra está em tudo, mãe. As chamadas diárias, os conselhos não pedidos. Ana cobriu o rosto, soluços e quando como ondas contra os rochedos de Cascais. Eu consolei-as às duas, a serpente no Éden, talvez precisem de espaço. Uma terapeuta familiar. Sugeria a doutora Mendes, sabendo que ela adorava casos como este, mães que devoram filhas. As sessões começaram uma semana depois, na clínica de Belém. Eu não participava, era conflito de interesses, dizia, mas Sofia contava-me tudo ao telefone, voz trêmula. A terapeuta disse que a mãe tem síndrome de mãezinha, que me trata como propriedade. Ana, por seu lado, enviava mensagens. Esta mulher é cruel, Maria. Diz que eu te abandonei por egoísmo. Egoísmo, a palavra que eu plantara nas sementes das dúvidas. Enquanto isso, aproximei-me de João, o marido de Sofia. Encontrei-o num congresso de direito em Aveiro, onde eu apresentava um paper sobre trauma infantil. Ele era alto, com barba aparada e olhos cansados de quem carrega o peso do mundo. A Sofia mudou desde que a tua família entrou na equação, confessou-me num copo de vinho depois da palestra. Ouvi, como sempre. Ela ama-te, mas a mãe dela é uma força da natureza. Destrói sem querer. Ele assentiu, sinto-me o terceiro elemento. Plantei a semente, talvez ela precise de ver que o amor dela por ti é mais forte. Confronta-a, mas com amor. Ele o fez. Dias depois, Sofia ligou em prantos. O João quer que eu escolha, ele ou a mãe. Diz que ela nos envenena. O veneno espalhava-se, ramificando-se como as ruas labirínticas de Alfama. Eu mantinha a fachada de filha perfeita, visitas semanais, presentes para a Inês,
um ursinho de peluche que eu imaginava a sufocá-la como Ana me sufocara no útero. Pedro, o meu namorado, notava a mudança. Estás distante, Maria. Como se carregasses um segredo. Beijava-o para calar as perguntas, mas por dentro, o fogo ardia. Uma noite, após uma discussão feia entre Sofia e Ana que terminou com portadas, Ana apareceu à minha porta em graça, chuva a escorrer pelo casaco. Leva-me para casa, filha. Não aguento mais. Abracei-a, sentindo o cheiro de desespero. Vem, mãe. Vamos resolver isto. Naquela viagem de táxi pelo bairro alto, com as luzes neon a dançar nas poças, ela confessou, eu vejo agora o que fiz. Priorizei o sonho da Sofia porque era o meu sonho, uma filha bem casada, uma vida estável. Tu eras o caos. Caos. A palavra que me definia, que me impulsionava. E agora, perguntei, voz suave. Agora, perco tudo. Sorri no escuro, sim, perdias. O inverno de 2025 trouxe geadas precoces ao Tejo, e com elas, o gelo que se instalava nas veias da nossa família. As sessões de terapia tornaram-se um campo de batalha, onde a doutora Mendes, com o seu bloco de notas como uma espada, cortava as ilusões de Ana camada por camada. Eu recebia os relatórios indiretos, Sofia saía dali furiosa, acusando a mãe de vampirismo emocional. Ana, por seu lado, telefonava-me em segredo, voz rouca de noites sem dormir, ela quer que eu me afaste, Maria. Diz que sou tóxica. Tóxica, o termo que eu sussurrara à terapeuta numa consulta acidental, meses antes, descrevendo uma mãe hipotética que abandona uma filha para salvar a outra. Sofia era a primeira a cair. O casamento dela ruiu como um castelo de cartas ao vento de noroeste. João mudou-se para um apartamento em Oeiras, levando a Inês consigo, por agora, pelo bem dela, disse ele numa chamada que Sofia me passou, voz entrecortada. A tua mãe. Ela é o cancro desta família. Sofia soluçava do outro lado, o que faço, Maria? Eu amava-o tanto. Fingi empatia, vai ter com ele, explica. Diz que vais mudar. Mas sabia que não mudaria, o laço com Ana era demasiado profundo, como raízes de sobreiro na terra alentejana. Ela foi, claro, mas voltou pior, João pedira divórcio formal, citando interferência constante da sogra. Sofia culpou Ana imediatamente, invadindo a casa em Paço de Arcos numa tempestade de gritos e pratos partidos. Tu estragaste tudo. Sempre a meter-te, a dizer que ele não era bom para mim. Ana, encolhida no sofá, murmurava, eu só queria o melhor para ti, minha flor. Flor, o apelido que me cortava como vidro. Sofia virou-se para mim, olhos selvagens, e tu? Sabias disto tudo e não disseste nada. Recuei, mãos erguidas, eu tentei avisar-te, mana. Lembras? Há meses. Ela saiu a correr, porta a bater como um tiro. Dias depois, Ana sofreu um ataque de pânico no salão de beleza. Uma cliente, uma senhora de telheiras, perguntou inocentemente sobre os netos, e ela desabou, hiperventilando, mãos a tremer como folhas de outono. Levaram-na para o hospital, o mesmo Santa Maria onde eu nascera. Liguei para Sofia, vem, ela precisa de ti. Ela veio, relutante, mas veio. Sentei-me no corredor, ouvindo os ecos dos seus soluços através da porta. Perdão, mãe. Mas dói tanto. Ana, fraca como um pardal, sussurrou, eu sei. Eu criei este monstro. Eu era o monstro. Não, era a justiça poética. Enquanto elas se reconectavam na dor, eu contactava João em segredo. Encontrámo-nos num café discreto em Alcântara, ele com olheiras profundas, eu com um vestido simples que o fizesse lembrar da Sofia jovem. Ela ainda te ama, disse eu, tocando-lhe o braço. Mas precisa de tempo. E a Inês? Ela pergunta por ti. Ele baixou a cabeça, eu sei, mas não aguento mais as chamadas da Ana às 3 da manhã, a pedir para eu lhe dar uma chance. Plantei a última semente, talvez se a Sofia visse que perdeste a fé, ela acordasse. Diz-lhe que encontraste outra pessoa. Ele hesitou, mas o ódio recente vence sempre. Talvez. A bomba rebentou numa tarde chuvosa de dezembro. Sofia ligou-me do carro, voz histérica, ele disse que me trai. Com uma advogada de 15 anos mais nova.
É por tua causa, mãe, tu e as tuas intrigas. Não era verdade, mas não importava, o pânico era real. Corri para Paço de Arcos, encontrando-as aos gritos na sala, Inês a chorar no quarto ao lado. Gritei, separando-as como um árbitro num ringue. Isto não resolve nada. Sofia virou-se para mim, unhas cravadas nas palmas. Tu és a única que resta. Não me abandones também. Abracei-a, sentindo o cheiro de perfume caro misturado com lágrimas salgadas. Ana, no chão, olhava para nós como uma rainha destronada. Eu fiz isto. Eu priorizei o errado. Naquela noite, enquanto Sofia adormecia no sofá com um calmante, Ana e eu ficámos sozinhas na cozinha. O relógio tic-tacava como um coração acelerado. Conta-me tudo, mãe, disse eu, voz baixa. Sobre o Rui, sobre a escolha. Ela bebeu um gole de aguardente, mãos trêmulas. Ele era fogo, Maria. Prometeu-me um mundo, uma casa em Cascais, viagens à Madeira. Mas quando soubeste da gravidez, disse que acabava com a mulher se eu resolvesse o problema. Resolve o problema. Eu era o problema. E a Sofia? O namorado dela. Ana riu amargamente, era uma ilusão minha. Vi nela o que queria, uma filha que casava bem, que me tirava da miséria. Deixei-te porque doía menos do que perder o sonho. Doía menos. As palavras ecoaram na minha mente como um verdito. Abracei-a então, pela primeira vez com algo além de ódio, pena, talvez, pela mulher quebrada que ela era. Mas o ódio voltava, rápido como uma maré. E agora perdeste o sonho da Sofia também, murmurei. Ela assentiu, lágrimas caindo na mesa, sim. Perdi tudo. Não tudo, pensei. Ainda te tenho a ti, para o golpe final. Pedro terminou comigo nessa semana. Estás obcecada com essa família, Maria. Não és tu mesma. Deixou-me com um buquê de flores murchas e um vazio que eu preenchia com planos. Contactei Rui, o fantasma do passado. Encontrei-o no LinkedIn, agora um magnata reformado em Faro, com uma biografia cheia de golfe e filantropia falsa. Mandei uma mensagem. Sou a filha que a Ana abortou quase. Quero saber a tua versão. Ele respondeu rápido, meu Deus, isso foi há séculos. Vamos encontrar-nos. Marcámos em Lisboa, num hotel de luxo no Parque das Nações. Ele era um avô charmoso, cabelo branco impecável, sotaque de Coimbra polido. Contou-me a história dele, a tua mãe era paixão pura, mas instável. Eu tinha uma vida a preservar. Pedi-lhe para. Sim, mas ela escolheu. Ri na cara dele, escolheu-te a ti, e perdeu tudo. Ele curou, não sejas dura. Dá-lhe um abraço da minha parte. Abracei-o em vez disso, sentindo o cheiro de colónia cara. Obrigada pela verdade, disse. Saí dali com o número da mulher dele, a terceira, uma brasileira de sorriso falso. Enviei-lhe um e-mail anónimo, sabe do caso com Ana, em 2000. Ela teve uma filha que abandonou por ti. Anexei fotos antigas que roubara do álbum de Ana. O caos multiplicou-se. Rui ligou para Ana em pânico, a mulher dele a ameaçar divórcio. O que fizeste? Gritou ele. Ana, colapsando no telefone que eu ouvia em alta voz, nada. Foi um erro do passado. Mas o passado voltava, como o fado que não morre. Sofia, ao saber, explodiu, sempre soubeste do Rui e não disseste. És uma mentirosa. A família rachava ao meio, e eu, no centro, a costureira das feridas que infetava. A primavera de 2026 irrompeu em Lisboa com uma fúria de jacarandás em flor, púrpura contra o céu azul, mas na casa de Paço de Arcos, o ar era sufocante como um luto prematuro. Ana tinha envelhecido uma década em meses, cabelos brancos a rebelarem-se contra a tintura, mãos que tremiam ao segurar o rosário que Dona Rosa lhe deixara. As chamadas de Rui pararam depois do divórcio dele, mas o escândalo chegara aos ouvidos de Manuel, que a confrontou numa noite de bebedeira. Sempre soubeste que ela era uma puta, e ficaste. Ele saiu, malas na mão, para a casa de um irmão em Setúbal. Ana ficou sozinha, pela primeira vez na vida, com as paredes a ecoarem os fantasmas das escolhas erradas. Sofia visitava esporadicamente, sempre com a Inês como escudo, mas as conversas eram minas armadas. A terapeuta disse para eu estabelecer limites, declarava ela,
enquanto Ana servia bolos de bacalhau com mãos servis. Limites. Eu sou a tua mãe, respondia Ana, voz quebrada como cerâmica partida. Eu média, a pacificadora falsa, dê em tempo, as duas. O amor não se força. Mas por dentro, regozijava, via Ana a definhar, a priorizar agora o silêncio sobre o ruído da família que destruíra. O meu golpe mestre veio devagar, inspirado nas aulas de psicologia, o isolamento social, a erosão da identidade. Comecei por afastar os amigos dela. Ana tinha um círculo pequeno, as colegas do salão, uma vizinha viúva chamada Dona Fátima. Espalhei rumores subtis, para a colega, num desabafo acidental, a Ana anda depressiva, fala em suicídio desde o Manuel. Elas afastaram-se, com medo do drama. Para Dona Fátima, enviei uma carta anónima. A Ana anda a falar mal de ti pelas costas, inveja o teu marido falecido. A vizinha parou as visitas, trancando a porta com 2 ferrolhos. Sofia era mais fácil. O divórcio arrastou-se nos tribunais de Lisboa, com João a ganhar custódia parcial da Inês. Ele diz que eu sou instável por causa da mãe, confidenciou-me Sofia numa tarde no Jardim da Estrela, bancos molhados de orvalho. Talvez tenhas razão, preciso de distância dela. Incentivei, vai para a Espanha por uns meses, com a tua amiga de Madrid. Respira. Ela foi, deixando Ana com chamadas não atendidas e mensagens de voz que eu ouvia em segredo. Volta, minha filha. Eu mudo, juro pela Nossa Senhora. Ana virou-se para mim, a última âncora. Tu és a minha salvação, Maria, disse, enquanto passeávamos pelo Pardão de Cascais, ondas a lambuzar os sapatos. Após tudo, tu perdoaste. Apertei o braço dela, sentindo os ossos frágeis. Sangue é sangue, mãe. Mas planeava o fim. Inscrevia-a numa terapia individual, pagando eu mesma. A doutora Mendes, ironicamente, aceitou o caso. Foco no abandono, instruía em particular. Faça-a confrontar o que fez à filha mais nova. As sessões eram um tormento. Ana saía dali a chorar, questionando cada memória. Eu era uma egoísta, confessava-me depois, voz um sussurro. Priorizei o romance da Sofia porque via nela a mim, jovem e livre. Tu pagaste o preço. Eu assentia, mas por dentro, o triunfo amargo subia como bilis. Pedro voltara, num momento de fraqueza minha, senti a tua falta, disse ele, beijando-me no castelo de São Jorge ao pôr do sol. Mas eu usava-o como distração, enquanto tecia a teia final. Contactei o ex de Sofia, o namorado dos 16 que se tornara marido. Chamava-se Tiago, agora um contabilista em Porto, casado com outra. Encontrei-o num bar de vinhos no Ribatejo, durante uma viagem de trabalho. Lembras-te da Sofia? Ela anda mal por causa da mãe dela, disse eu, após o 3º copo de Douro. Ele riu, a Ana. Aquela maluca que me odiava porque eu era pobre. Plantei, ela ainda fala de ti, como o grande amor que perdeu. Talvez devesses ligar, por velhas vezes. Ele ligou, bêbado de nostalgia. Sofia atendeu, no meio da crise do divórcio, e o passado reacendeu como um incêndio florestal no verão alentejano. Vem ver-me a Madrid, implorou ela. Ele foi, e o affaire começou, fotos no Instagram dela, abraços em plazas espanholas. Ana descobriu por uma amiga comum, a tua filha anda com o ex, como uma puta barata. Gritou-me ao telefone, o que está a acontecer à minha família? Respondi calmo, talvez o karma, mãe. O colapso veio numa noite de junho, durante as festas de Santo António, sardinha e cerveja, mas para Ana, solidão. Convidei-a para a minha casa em Graça, uma ceia íntima, bacalhau à moda, vinho de colares. Ela chegou frágil, vestido florido desbotado. Sofia não atende, Maria. Diz que precisa de espaço. Servi-lhe mais vinho, conta-me do dia em que me deixaste. Ela hesitou, mas o álcool soltou a língua. Eu vesti-me a correr, o Rui esperava no carro. Olhei para ti, tão pequena, e pensei, isto acaba agora. Assinei os papéis, saí. O riso da Sofia no quarto ao lado. Era o meu futuro. Futuro roubado. Levantei-me, fui ao quarto, voltei com a nota rasgada que encontrara anos antes, reconstruí-a com fita adesiva, como um puzzle de dor. Lê isto, mãe.
Ela leu, cor fugindo do rosto: perdão, minha filha. Soluçou: como soubeste? Pesquisei, como sempre. Abracei-a, mas sussurrei: agora perdoa-te, ou morre com isso. Ela adormeceu no sofá, e eu sentei-me ao lado, assistindo ao nascer do sol sobre Lisboa, sabendo que o amanhecer dela acabara. O verão de 2026 foi o crepúsculo da vingança, quente e implacável como o sol sobre as praias da costa da Caparica, onde eu caminhava sozinha, pés na areia a queimar, refletindo no vazio que criara. Ana mudara, não para melhor, mas para uma casca oca, uma mulher que se arrastava pelas ruas de Paço de Arcos como um fantasma de fado antigo. As flores no jardim murchavam sem cuidado, as janelas acumulavam pó, e ela, outrora o furacão de paixões, era agora uma brisa fraca. Sofia regressara de Espanha, mas o affaire com Tiago terminara em mais dor. Ele queria apenas diversão, não o drama de uma mulher quebrada. Ele disse que sou como a minha mãe, obcecada com o passado, confidenciou-me Sofia numa chamada de vídeo, rosto inchado de choro, ao fundo o skyline de Madrid desfocado. Volta para casa, mana, disse eu, voz de irmã perfeita. A mãe precisa de ti. E tu dela. Ela veio, mas o reencontro foi um funeral sem corpo, abraços frios, silêncios pontuados por suspiros. Inês, agora 5 anos, olhava para as duas avós, eu e Ana, com olhos confusos, porque tristes. Ana respondia com um sorriso forçado: crescemos, minha neta. Às vezes dói. João ganhara o divórcio, custódia partilhada, e Sofia mudara para um apartamento pequeno em Linda a Velha, trabalhando como recepcionista num ginásio para pagar as contas. Perdi tudo por ela, murmurava, mas voltava sempre, como uma mariposa à chama que a queima. Eu mantinha o controlo, a diretora invisível do caos. Na clínica, promovida a coordenadora, ouvia histórias semelhantes e sorria por dentro: o abandono gera monstros, e eu era o maior. Pedro propusera casamento numa noite de estrelas no mirador da Senhora do Monte. Queres isto, Maria? Uma vida real. Hesitei, o anel de prata a brilhar como uma promessa falsa. Sim, disse, mas o beijo sob as cinzas. Casámo-nos em setembro, numa cerimónia simples na sede de Lisboa, com Sofia como madrinha e Ana na primeira fila, olhos vidrados de remorsos. Estou tão feliz por ti, sussurrou ela, apertando-me a mão. Redimes-me. Redimir. Ri baixinho: nunca. O fim veio devagar, como o ocaso sobre o Tejo. Ana adoeceu, não cancro, mas uma depressão que a doutora Mendes diagnosticou como esgotamento existencial. Ela questiona cada escolha, explicou-me a terapeuta, em confidência. O abandono da filha mais nova é o núcleo. Visitei-a no hospital de Cascais, quarto com vista para o mar agitado. Maria, minha rocha, disse ela, voz fraca. Eu priorizei o romance da Sofia porque tinha medo do vazio. Tu eras o vazio que eu não podia enfrentar. Segurei-lhe a mão, sentindo as veias como rios secos. E agora, mãe? Enfrentas. Ela assentiu, lágrimas escorrendo: sim. E peço perdão. De verdade. Perdão. A palavra pairava como uma névoa. Saí dali, caminhei pela marginal até ao guincho, vento a uivar como lobos. Liguei para Sofia: vem. É o fim. Ela chegou a tempo, Ana fechara os olhos durante a siesta, coração parando como um relógio sem corda. Sobredosagem acidental de sedativos, disse o médico, mas eu sabia, era o peso da verdade que eu despejara. O funeral foi em Alfama, chuva fina a molhar os azulejos, fado tocado por um cantor de rua que chorava mais que nós. Sofia soluçou no meu ombro, ela amava-nos, à maneira dela. Abracei-a, sim. E nós amávamo-la. Mas o amor meu era retorcido, uma raiz podre. Meses depois, com Sofia a reconstruir a vida, novo emprego, terapia sozinha, eu engravidei. Pedro dançava de alegria, planeando o berço, o nome. Sentei-me no quarto de graça, mão na barriga, e chorei pela primeira vez sem ódio. A vingança completara o ciclo, Ana morrera sabendo o custo das prioridades erradas, Sofia aprendera a independência na dor, e eu. Eu era livre, mas marcada. O bebé chutava, um lembrete vivo: não abandones, ou serás abandonada. Anos passam, e conto esta história a ti, leitor, não por glória, mas por catarse. Em Lisboa,
Onde o sol se põe no Tejo como um adeus dourado, aprendi que a vingança é um espelho, reflete o monstro que criaste. Ana priorizou o passageiro, e eu priorizei o eterno ódio. Agora, com o meu filho nos braços, chamo-lhe Rosa, pela avó que me salvou, juro, escolho o amor. Mas à noite, quando o vento de Alfama sussurra, ouço o eco dela, perdão, minha filha. E perdoo, finalmente, porque o drama acaba quando paramos de atuar.